Dia 35, capítulos 23, 24 e 25 do livro de Levíticos. Capítulo 23. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: estas são as minhas festas, as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas. O sábado. Em 6 dias realizem os seus trabalhos, mas o 7º dia é sábado, dia de descanso e de reunião sagrada. Não realizem trabalho algum, onde quer que morarem, será sábado dedicado ao Senhor. A Páscoa e os pães sem fermento. Estas são as festas fixas do Senhor, as reuniões sagradas que vocês proclamarão no tempo devido. A Páscoa do Senhor, que começa no entardecer do 14º dia do 1º mês. No 15º dia daquele mês, começa a festa do Senhor, a festa dos pães sem fermento. Durante 7 dias vocês comerão pães sem fermento. No 1º dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Durante 7 dias apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 7º dia, façam uma reunião sagrada e não realizem trabalho algum. Os primeiros frutos. Disse o Senhor a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou e fizerem colheita, tragam ao sacerdote um feixe do primeiro cereal que colherem. O sacerdote moverá ritualmente o feixe perante o Senhor, para que seja aceito em favor de vocês. Ele moverá no dia seguinte ao sábado. No dia em que moverem o feixe, vocês oferecerão em holocausto ao Senhor um cordeiro de 1 ano de idade sem defeito. Apresentem também uma oferta de cereal de 2 jarros, da melhor farinha amassada com óleo, oferta ao Senhor preparado no fogo, de aroma agradável, e uma oferta derramada de 1 litro de vinho. Vocês não poderão comer pão algum, nem cereal tostado, nem cereal novo, até o dia em que trouxerem essa oferta ao Deus de vocês. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações, onde quer que morarem. A festa das semanas. A partir do dia seguinte ao sábado, dia em que vocês trarão o feixe da oferta ritualmente movida, contem 7 semanas completas. Contem 50 dias até um dia depois do 7º sábado. E então apresentem uma oferta de cereal novo ao Senhor. Onde quer que morarem, tragam de casa 2 pães feitos com 2 jarros da melhor farinha, cozidos com fermento, como oferta movida dos primeiros frutos ao Senhor. Junto com os pães, apresentem 7 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, sem defeito, 1 novilho e 2 carneiros. Eles serão um holocausto ao Senhor, juntamente com as suas ofertas de cereal e ofertas derramadas. É oferta preparada no fogo de aroma agradável ao Senhor. Depois sacrifiquem um bode como oferta pelo pecado, e 2 cordeiros, cada um com 1 ano de idade, como oferta de comunhão. O sacerdote moverá os 2 cordeiros perante o Senhor como gesto ritual de apresentação, juntamente com o pão dos primeiros frutos. São uma oferta sagrada ao Senhor e pertencem ao sacerdote. Naquele mesmo dia, vocês proclamarão uma reunião sagrada e não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vocês morarem. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas da sua colheita. Deixem-nas para os necessitados e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. A festa das trombetas. Disse o Senhor a Moisés: diga também aos israelitas: no 1º dia do 7º mês, vocês terão um dia de descanso, uma reunião sagrada celebrada com toques de trombeta. Não realizem trabalho algum, mas apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. O dia da expiação. Disse o Senhor a Moisés: o 10º dia deste 7º mês é o dia da expiação. Façam uma reunião sagrada e humilhem-se e apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. Não realizem trabalho algum nesse dia, porque é o dia da expiação, quando se faz propiciação por vocês perante o Senhor, o Deus de vocês. Quem não se humilhar nesse dia será eliminado do seu povo. Eu destruirei do meio do seu povo todo aquele que realizar algum trabalho nesse dia. Vocês não realizarão trabalho algum. Este é um decreto perpétuo para suas gerações, onde quer que vocês morarem. É um sábado de descanso para vocês, e vocês se humilharão. Desde o entardecer do 9º dia do mês até o entardecer do dia seguinte, vocês guardarão esse sábado. A festa das cabanas. Disse o Senhor a Moisés: diga ainda aos israelitas: no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. No 1º dia, haverá reunião sagrada, não realizem trabalho algum. Durante 7 dias, apresentem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, e no 8º dia façam outra reunião sagrada, e também apresentem ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É reunião solene, não realizem trabalho algum. Estas são as festas fixas do Senhor, que vocês proclamarão como reuniões sagradas para trazerem ao Senhor ofertas preparadas no fogo, holocaustos e ofertas de cereal, sacrifícios e ofertas derramadas exigidas para cada dia. Isso fora as do sábado do Senhor, e fora as dádivas e os votos de vocês, e todas as ofertas voluntárias que vocês derem ao Senhor. Assim, começando no 15º dia do 7º mês, depois de terem colhido o que a terra produziu, celebrem a festa do Senhor durante 7 dias. O 1º dia e também o 8º serão dias de descanso. No 1º dia vocês apanharão os melhores frutos das árvores, folhagens de tamareira, galhos frondosos e salgueiros, e se alegrarão perante o Senhor, o Deus de vocês, durante 7 dias. Celebrem essa festa do Senhor durante 7 dias todos os anos. Este é um decreto perpétuo para suas gerações. Celebrem-na no 7º mês.
Morem em tendas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento morarão em tendas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Assim, anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Capítulo 24. O candelabro e os pães sagrados. Disse o Senhor a Moisés: ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para suas gerações. Mantenha sempre em ordem as lâmpadas no candelabro de ouro puro perante o Senhor. Apanhe da melhor farinha e asse 12 pães usando 2 jarros para cada pão. Coloque-os em 2 fileiras com 6 pães em cada uma sobre a mesa de ouro puro perante o Senhor. Junto a cada fileira, coloque um pouco de incenso puro como porção memorial para representar o pão e ser uma oferta ao Senhor preparada no fogo. Esses pães serão colocados regularmente perante o Senhor, cada sábado em nome dos israelitas como aliança perpétua. Pertence a Arão e a seus descendentes, que os comerão no lugar sagrado, porque é parte santíssima de sua porção regular das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É decreto perpétuo. O castigo da blasfêmia. Aconteceu que o filho de uma israelita e de um egípcio saiu e foi para o meio dos israelitas. No acampamento houve uma briga entre ele e um israelita. O filho da israelita blasfemou o nome com uma maldição. Então o levaram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. Deixaram-no preso até que a vontade do Senhor lhe fosse declarada. Então o Senhor disse a Moisés: leve o que blasfemou para fora do acampamento. Todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele, e a comunidade toda o apedrejará. Diga aos israelitas: se alguém amaldiçoar seu Deus, será responsável pelo seu pecado. Quem blasfemar o nome do Senhor terá que ser executado. A comunidade toda o apedrejará, seja estrangeiro, seja natural da terra. Se blasfemar o nome, terá que ser morto. Se alguém ferir uma pessoa ao ponto de matá-la, terá que ser executado. Quem matar um animal fará restituição, vida por vida. Se alguém ferir seu próximo, deixando-o defeituoso, assim como fez, lhe será feito. Fratura por fratura, olho por olho, dente por dente. Assim como feriu o outro, deixando-o defeituoso, assim também será ferido. Quem matar um animal fará restituição, mas quem matar um homem será morto. Vocês terão a mesma lei para o estrangeiro e para o natural da terra. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Depois que Moisés falou aos israelitas, levaram o que blasfemou para fora do acampamento e o apedrejaram. Os israelitas fizeram conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Capítulo 25, ano sabático. Então disse o Senhor a Moisés no Monte Sinai: diga o seguinte aos israelitas: quando vocês entrarem na terra que lhes dou, a própria terra guardará um sábado para o Senhor. Durante 6 anos, semeiem as suas lavouras, aparem as suas vinhas e façam a colheita de suas plantações. Mas no 7º ano, a terra terá um sábado de descanso, um sábado dedicado ao Senhor. Não semeiem as suas lavouras, nem aparem as suas vinhas. Não colham o que crescer por si, nem colham as uvas das suas vinhas, que não serão apodadas. A terra terá um ano de descanso. Vocês se sustentarão do que a terra produzir no ano de descanso. Você, o seu escravo, a sua escrava, o trabalhador contratado e o residente temporário que vive entre vocês, bem como os seus rebanhos e os animais selvagens de sua terra. Tudo que a terra produzir poderá ser comido. O ano do jubileu. Contem 7 semanas de anos, 7 vezes 7 anos. Essas 7 semanas de anos totalizam 49 anos. Então façam soar a trombeta no 10º dia do 7º mês, no dia da expiação. Façam soar a trombeta por toda a terra de vocês. Consagrem o 50º ano e proclamem libertação por toda a terra a todos os seus moradores. Estes lhes será um ano de jubileu, quando cada um de vocês voltará para a propriedade da sua família e para o seu próprio clã. O 50º ano lhe será jubileu. Não semeiem e não ceifem o que cresce por si mesmo, nem colham das vinhas não podadas. É jubileu, e lhe será santo, comam apenas o que a terra produzir. Nesse ano do jubileu, cada um de vocês voltará para a sua propriedade. Se vocês venderem alguma propriedade ao seu próximo, ou se comprarem alguma propriedade dele, não explorem o seu irmão. O que comprarem do seu próximo será avaliado com base no número de anos desde o jubileu, e ele fará a venda com base no número de anos que restam de colheitas. Quando os anos forem muitos, vocês deverão aumentar o preço, mas quando forem poucos, deverão diminuir o preço, pois o que ele está lhes vendendo é o número de colheitas. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor.
Senhor, o Deus de vocês. Pratiquem os meus decretos e obedeçam às minhas ordenanças, e vocês viverão com segurança na terra. Então a terra dará o seu fruto, e vocês comerão até fartar-se, e ali viverão em segurança. Vocês poderão perguntar: que iremos comer no 7º ano, se não plantarmos nem fizermos a colheita? Saibam que eu lhes enviarei a minha bênção no 6º ano, e a terra produzirá o suficiente para 3 anos. Quando vocês estiverem plantando no 8º ano, comerão ainda da colheita anterior, e dela continuarão a comer até a colheita do 9º ano. A terra não poderá ser vendida definitivamente, porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. E em toda a terra em que tiverem propriedade, concedam o direito de resgate da terra. Se alguém do seu povo empobrecer e vender parte da sua propriedade, seu parente mais próximo virá e resgatará aquilo que o seu compatriota vendeu. Se, contudo, um homem não tiver quem lhe resgate a terra, mas ele mesmo prosperar e adquirir recursos para resgatá-la, calculará os anos desde que a vendeu e devolverá a diferença àquele a quem vendeu. Então poderá voltar para a sua propriedade. Mas se não adquirir recursos para devolver-lhe o valor, a propriedade que vendeu permanecerá em posse do comprador até o ano do jubileu. Será devolvida no jubileu e ele então poderá voltar para a sua propriedade. Se o homem vender uma casa numa cidade murada, terá o direito de resgate até que se complete 1 ano após a venda. Nesse período poderá resgatá-la. Se não for resgatá-la antes de se completar 1 ano, a casa da cidade murada pertencerá definitivamente ao comprador e aos seus descendentes. Não será devolvida no jubileu, mas as casas dos povoados sem muros ao redor serão consideradas campo aberto. Poderão ser resgatadas e serão devolvidas no jubileu. No caso da cidade dos levitas, eles sempre terão o direito de resgatar suas casas nas cidades que lhes pertencem. Assim, a propriedade dos levitas, isto é, uma casa vendida em qualquer cidade deles, é resgatável e deverá ser devolvida no jubileu, porque as casas das cidades dos levitas serão propriedades deles entre os israelitas. Mas as pastagens pertencentes às suas cidades não serão vendidas, são propriedade permanente deles. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum, mas temam o seu Deus, para que o seu próximo continue a viver entre vocês. Vocês não poderão exigir dele juros, nem emprestar-lhe mantimento visando lucro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito para dar-lhes a terra de Canaã e para ser o seu Deus. Se alguém do seu povo empobrecer e se vender a algum de vocês, não façam trabalhar como escravo. Ele deverá ser tratado como trabalhador contratado ou como residente temporário. Trabalhará para quem o comprou até o ano do jubileu. Então ele e os seus filhos estarão livres, e ele poderá voltar para o seu próprio clã e para a propriedade dos seus antepassados. Pois os israelitas são meus servos, a quem tirei da terra do Egito. Não poderão ser vendidos como escravos. Não dominem impiedosamente sobre eles, mas temam o seu Deus. Os seus escravos e as suas escravas deverão vir dos povos que vivem ao redor de vocês. Deles, vocês poderão comprar escravos e escravas. Também poderão comprá-los entre os filhos dos residentes temporários que vivem entre vocês e entre os que pertencem aos clãs deles. Ainda que nascidos na terra de vocês, eles se tornarão sua propriedade. Vocês poderão deixá-los como herança para os seus filhos e poderão fazê-los escravos para sempre. Mas sobre os seus irmãos israelitas, vocês não poderão dominar impiedosamente. Se um estrangeiro ou um residente temporário entre vocês enriquecer, e alguém do seu povo empobrecer e se vender a esse estrangeiro ou a alguém que pertence ao clã desse estrangeiro, manterá o direito de resgate mesmo depois de se vender. Um dos seus parentes poderá resgatá-lo, ou tio ou primo ou qualquer parente próximo poderá resgatá-lo. Se todavia prosperar, poderá resgatar a si mesmo. Ele e o seu comprador contarão o tempo desde o ano em que se vendeu até o ano do jubileu. O preço do resgate se baseará no salário de um empregado contratado por aquele número de anos. Se restarem muitos anos, pagará o seu resgate proporcionalmente ao preço de compra. Se restarem apenas poucos anos até o ano do jubileu, fará o cálculo e pagará o seu resgate proporcionalmente aos anos. Ele deverá ser tratado como um empregado contratado anualmente. Não permitam que o seu senhor domine impiedosamente sobre ele. Se não for resgatado por nenhuma dessas maneiras, ele e os seus filhos estarão livres no ano do jubileu. Porque os israelitas são os meus servos, os quais tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Pequeno comentário sobre os capítulos. No capítulo 23, eu queria chamar a atenção ao versículo 22, que fala assim: quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até a extremidade da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas na sua colheita. Deixem-nas para o necessitado e para o estrangeiro. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. É muito bonito que o Senhor está ensinando sobre a questão da generosidade. E eu achei interessante porque, às vezes, a gente considera a generosidade um plus, um a mais, sabe? Eu estou fazendo uma gentileza.
mas o Senhor está dando uma ordenança. Não é uma possibilidade ser generoso. Aqui o Senhor está dando uma ordem. Ser generoso é o mínimo. Diante de tudo aquilo que o Senhor Deus nos proporciona, ser generoso é o mínimo. E aqui eu aprendo que não é uma questão de gentileza, é uma ordem. A generosidade é uma ordem direcionada pelo Senhor, que o Senhor nos ajude a sermos pessoas conscientemente generosas. Não pessoas boazinhas, simplesmente, mas pessoas obedientes à palavra. Ah, você é generoso porque você é bonzinho? Não, porque eu sou obediente à palavra de Deus. Agora no capítulo 24, a gente vê a triste história do rapaz que foi castigado pelo crime de blasfêmia. É curioso porque a Bíblia fala que o pai era egípcio, nem fala o nome do rapaz, mas cita especificamente o nome da mãe. A mãe chamava-se Selomite e era da tribo de Dan. Eu, no lugar dela, e eu sei que qualquer pessoa também ficaria pensando, nossa, o que eu fiz de errado? Onde eu poderia ter acertado melhor? Hoje mesmo eu estava vendo uma senhora que fala sobre educação e ela abriu uma caixinha de perguntas e ela estava falando sobre a expectativa para 2025, o que as mães tinham como expectativa para 2025, e uma mãe respondeu assim, que a expectativa dela era estar mais presente com os seus filhos. E aí a moça estava respondendo que esse é realmente o desafio e a grande sacada para todo pai, é estar de fato presente na vida dos filhos. E eu lendo essa passagem e também no desafio da maternidade, eu vejo o quão é necessário a nossa presença completa na vida dos nossos filhos. A presença física, porque a palavra de Deus fala lá em Deuteronômio que você vai ensinar para o seu filho no caminho, é sentado, é levantando, é andando pelo caminho, é no dia a dia, não tem como você ensinar para ele se você não estiver perto dele, né? E hoje, mais do que nunca, além da presença física, a gente precisa dar atenção para estarmos conectados emocionalmente com os nossos filhos. E por que eu falo isso? Porque a gente está na era do celular. É só você ir em qualquer praça, em qualquer lugar público que você for e tiver crianças, eu tenho absoluta certeza que em 90% dos casos, você vai ver as crianças lá com os seus pais, mas os pais no celular. Os pais mexendo no celular e as crianças às vezes brincando, às vezes por ali também, às vezes mexendo em celular, mas você vê pessoas próximas, mas distantes. E isso é um desafio que a gente precisa lutar contra, a gente precisa ser ferrenho contra isso. E não é um desafio fácil, mas é necessário. Por um tempo que a gente vive, é necessário que a gente dê limite aos nossos próprios impulsos de ficar no celular o tempo todo, por amor aos nossos filhos. E outra forma também de acompanhar os nossos filhos, além do presencial, além do emocional, é o acompanhamento espiritual. É muito legal quando a gente lê a história de Jó, que fala que Jó orava pelos seus filhos, falando assim, olha, se talvez eles estiverem em pecado, eu vou aqui, vou fazer um sacrifício, eu vou orar por eles. Às vezes a gente é tão pronto para condenar um certo comportamento dos nossos filhos, ou de pesquisar no Google o que fazer em determinada fase, mas a gente é incapaz de colocar as nossas demandas diante do Senhor, em colocar cada questão dos nossos filhos diante de Deus, né? Eu li um livro que chama O Poder da Mãe que Ora, e uma dica da autora era isso, era você colocar de forma atualizada os seus filhos diante de Deus. E o que eu quero dizer com atualizada? É as demandas do dia. Porque hoje o meu filho com 3 anos tem uma determinada demanda. Amanhã tem outra. Depois de amanhã, no ano que vem, ele tem outra. Às vezes a gente faz umas orações muito genéricas, né? Falou assim, abençoa meu filho, assim, o livro do mal. Mas esse livro dá essa orientação e eu achei muito interessante você direcionar cada filho a demandas específicas que eles precisam. Esse é o nosso chamado como pais. Nós estamos aqui afiando as nossas flechas, né? A palavra do Senhor fala que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Então, a gente está afiando nossas flechinhas, que o Senhor nos dê essa graça de acompanharmos eles presencialmente, emocionalmente e espiritualmente. Agora, no capítulo 25, fala o versículo 25, diz assim: a terra não poderá ser vendida definitivamente porque ela é minha, e vocês são apenas estrangeiros e imigrantes. Como é interessante, né? Essa questão de ser estrangeiro, de ser imigrante. Esses dias eu estava assistindo no YouTube uma moça que ela era nômade digital. A cada 3 meses ela mudava de país, de cidade e trabalhava pela internet. E antes isso para ela era o sonho de consumo, ela queria ser uma nômade, mas depois de, se eu não me engano, 3 anos vivendo assim, ela não aguentou mais. E o vídeo era ela explicando porque ela tinha desistido de ser nômade, porque ela precisava de rotina, ela precisava de lugar fixo. Ela não queria mais essa vida solta, ela queria uma casa fixa. E eu fiquei pensando, nós também somos assim, né?
Nosso espírito continua desejando o lugar de descanso. E enquanto a nossa pátria celestial, Jesus fala que, olha, eu vou preparar-vos lugar. Enquanto o nosso lar ainda está sendo preparado, a gente tem em Jesus o nosso descanso. A nossa vida é cheia de afazeres, é cheia de demandas, é cheia de dramas, de altos e baixos. Mas em Jesus a gente pode encontrar o descanso. A gente pode encontrar um pedacinho do que vai ser o nosso lar celestial, sabe? Do que vai ser a nossa volta para casa real, oficial. Que o nosso coração de fato não encontre morada nessa terra. Que as nossas expectativas, que o nosso coração, que não haja de fato esse sentimento de pertencimento a essa terra. Que o nosso coração, que a nossa mente possa se elevar e que nós possamos de fato sempre lembrar que nós somos cidadãos do céu. Amém? Senhor, te louvamos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que é poderosa. Obrigada, Deus, pelos teus ensinamentos. Pedimos que o Senhor nos ajude a sermos generosos, assim como o Senhor é. Nos capacita, Pai, a também estarmos presentes na vida dos nossos filhos, de forma física, de forma emocional e espiritual. E nos ajuda também, Pai, a termos os nossos olhos sempre no Senhor. A lembrarmos que o nosso lar não é nessa terra. A nossa casa real será ao lado do Senhor. E essa é a maior expectativa da nossa vida. Assim te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você ficou até aqui, dá aquela curtida que abençoa. Coloca um ícone aí nos comentários para eu saber que você ficou até o final. E a gente se vê amanhã com a graça de Deus. Tchau!